hoje nós vamos fazer vamos aprender e evoluir nas questões de direito do consumidor, respondendo questões da OAB, né? Eu separei algumas questões famosas aqui que caem na parte de direito do consumidor, como eu falei com vocês na live anterior, na prova da OAB, direito do consumidor, normalmente tem sempre 3 questões, né, objetivas, mas aparece também temas de direito do consumidor misturado com questões de direito civil, de direito contratual, de responsabilidade civil, e na prova discursiva, quem faz direito civil tem que saber direito do consumidor, porque de vez em quando não, sempre tem uma questão relacionada ou misturando direito civil e direito do consumidor, né? Deveria até ter mais, porque se for refletir a vida da advocacia privada, né? Eu já comentei isso com vocês em algum momento, acho que na nossa primeira live. Direitos do consumidor representam o tema majoritário nos tribunais brasileiros, ou seja, mais da metade das ações de direito civil tramitando em todos os tribunais do Brasil, inclusive nos tribunais superiores, tratam de temas de direitos de consumidores. Então, a OAB poderia até cobrar mais questões do que normalmente cobra de objetivas e discursivas. Mas, sem delongas, vamos lá resolver questões da OAB. Então, espero que estejam todas e todos bem. Nesta manhã de terça-feira, do dia 24 de maio, em que a gente vai começar resolvendo aqui algumas questões. Vamos lá. Na live passada, na live anterior, eu falei com vocês um pouco sobre o conceito de relação de consumo, especialmente sobre o conceito de consumidor, de pessoa consumidora, né? Destinatária final, aquele conceito que está no artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatária final, né? E aí a gente analisou 3 doutrinas, 3 tipos, 3 conceitos doutrinários e jurisprudenciais para definir quando uma pessoa, especialmente pessoa jurídica, deve ser considerada destinatária final de um produto ou serviço para que se aplique as proteções do Código de Defesa do Consumidor para ela nessa relação. São as 3 teorias. A primeira que se desenvolveu foi a teoria maximalista, que tem um conceito mais objetivo, um conceito mais fático, ou seja, analisa apenas o fato de se a pessoa comprou ou está utilizando um produto ou um serviço como destinatária final, que significa dizer que não está na posse, na propriedade daquela coisa para poder revender. Ou seja, não tem o interesse de revender aquele produto. Então, uma padaria não é consumidora do leite, dos biscoitos, né? Dos produtos que estão ali na prateleira. Por quê? Porque a padaria ela vai revender estes produtos. Aqueles produtos estão ali de maneira temporária no estoque dela, porque vai ser revendido. Então, qualquer problema qualquer problema entre a padaria e a empresa que lhe forneceu o leite, que distribuiu o pão para ela revender, os biscoitos, os alimentos que ela vai revender, essa relação empresarial entre 2 empresas, uma que lhe vendeu, a outra que comprou, mas para revender, não é uma relação de consumo. Por quê? Porque essa padaria não poderia ser considerada destinatária final. Mas, para a teoria maximalista, essa padaria ela é consumidora do frigorífico, onde ela está colocando ali as carnes, os produtos frios que ela vai revender. Por quê? Porque ela está utilizando esse frigorífico como destinatária final. Ela é consumidora de energia elétrica. Por quê? Porque ela está usando como destinatária final essa energia elétrica, ainda que seja no seu negócio, ainda que seja como um insumo, matéria-prima ali da sua venda, do seu negócio. Ela é consumidora do computador que está lá no caixa, registrando as vendas, né? Para a teoria maximalista, ela é consumidora do serviço de maquininha, né? Da maquininha lá para ela para passar o cartão de crédito e débito, né? Para fazer as vendas. Porque
tudo que uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né, esteja utilizando sem a intenção de revender, para a teoria maximalista, é uma relação de consumo. Então, essa empresa, no meu exemplo, essa padaria, ela pode usar o Código de Defesa do Consumidor para ela se defender contra qualquer problema que estes produtos lhe causarem, que estes serviços lhe causarem. Mas aí, na live passada, eu falei que essa teoria não prevaleceu muito. Surgiu depois a teoria finalista, ou também chamada de teoria minimalista, que definiu destinatário final sempre aquela pessoa física ou jurídica que está adquirindo, está utilizando um produto ou um serviço sem interesse profissional, sem o interesse de utilizar essa coisa no seu negócio, na sua atividade empresarial ou na sua atividade profissional. Então, para a teoria finalista, voltando ao meu exemplo, a padaria não poderia ser consumidora do frigorífico, né? Da geladeira lá, do refrigerador. Por quê? Porque ela está utilizando esse refrigerador para armazenar os alimentos que ela vai revender. Então, ela está lucrando com isso. Então, esse produto, que é o refrigerador, não pode ser um produto de uma relação de consumo entre a padaria e a empresa que fabricou e vendeu ou vendeu esse refrigerador para ela. A padaria também não vai ser consumidora da energia elétrica que ela está gastando lá na loja. Por quê? Porque essa energia elétrica ela está utilizando para manter o seu negócio funcionando, a sua loja aberta, funcionando, todos os equipamentos ligados. Então, tudo ali está sendo utilizado para atividade empresarial, para atividade profissional dessa padaria, não tem relação de consumo. Ela também não é consumidora daquele computador que está usando, a padaria. Por que ela não é? Porque ela está utilizando aquele computador para registrar as vendas, né? Para fazer a cobrança dos produtos. Então, ela também está utilizando esse computador na sua atividade empresarial e profissional, muito menos é consumidora da maquininha leitura de cartão de crédito e de débito, porque ela está utilizando esse produto, esse serviço, para fazer as cobranças dos seus clientes. Isso é da sua atividade profissional. Ou seja, como a gente viu na aula passada, para a teoria finalista, para a teoria minimalista, quem utiliza um produto ou um serviço como insumo, como matéria-prima, né, como instrumento do seu trabalho, da sua atividade profissional, não pode ser considerada consumidora desta coisa. Então, a teoria finalista, a teoria minimalista, ela restringe demais, dificilmente um profissional, uma empresa vai ser consumidora desses produtos, né? Olha, para a teoria finalista, para a teoria minimalista, uma pessoa que dirige um carro por trabalho de transporte de passageiros, de aplicativo de Uber, ou dirige um carro que está funcionando como um táxi, né? Não é consumidora desse veículo. Se der um defeito esse produto, vai ter que reclamar com base no Instituto dos Vícios Redibitórios do Código Civil. Se bobear, vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre isso, sobre vícios, a diferença de vícios no Código Civil e vícios no Código de Defesa do Consumidor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Acho que vai dar tempo na live de hoje. Pelo menos a minha programação, né? Ou seja, esse taxista, esse motorista de aplicativo não é consumidor desse carro. Não pode ser tratado como consumidor. E qual que é a diferença de você não ser consumidor? Bom, se um taxista não é consumidor do táxi, do carro, né, que ele está usando como táxi, por não haver relação de consumo, se aplicada a teoria finalista, ou também chamada de teoria minimalista, significa dizer que se esse táxi tiver um defeito, apresentar um vício oculto, ele não vai poder usar o CDC. Se ele não puder usar o CDC, ele não vai poder usar a inversão do ônus da prova. Ele não vai poder alegar o Instituto dos Vícios Ocultos do Código de Defesa do Consumidor, que facilita muito mais a reclamação. O prazo para reclamar pelo CDC é muito melhor do que no Código Civil também. No Código Civil é muito restrito, 6 meses só, 180 dias. Depois disso não pode reclamar mais. No Código de Defesa do Consumidor você tem, enquanto o produto tiver uma expectativa de durabilidade, a pessoa pode reclamar. Vamos ver se a gente consegue explicar isso melhor hoje. Mas o que importa agora, nesse momento da live, é a gente entender que ser tratado como consumidor é uma vantagem perante a lei brasileira. Porque consumidor tem mais direitos do que um mero comprador. Por exemplo, uma empresa compradora, um profissional que é um mero comprador, um contratante de um serviço.
ser tratada, quando você é tratada como consumidora, você está mais protegida no Brasil. Não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo funciona dessa mesma forma. Então é óbvio que numa disputa processual, a parte compradora de um produto, o contratante de um serviço, vai tentar, sendo pessoa física ou empresa, se caracterizar, se definir como consumidora. Na petição inicial, alguém que está advogando para uma empresa, uma micro, uma grande empresa, sempre vai tentar colocar uma preliminar lá, uma introdução para convencer o tribunal, quem está julgando o processo, de que ali se trata de uma relação de consumo, porque a parte autora vai poder se sentir mais protegida, tem mais chances de vencer essa ação judicial. E a teoria finalista minimalista, ela reduz essa chance. Por quê? Porque ela exclui muitos casos de empresas compradoras, contratantes de serviço, compradoras de produto, como consumidora. Né? Já a teoria maximalista, a primeira teoria, não, ela é muito abrangente. Estou falando assim sem slides, porque a gente viu isso na live passada. Né? Pela teoria maximalista, consumidor é qualquer pessoa, física ou jurídica, que está usando o produto ou serviço, independente da finalidade, independente da intenção do uso daquela coisa. Então, para a teoria maximalista, que é a primeira teoria, mais abrangente, a companhia Gol, de transporte aéreo, Latam, é consumidora de avião. Por quê? Porque ela está usando avião. Ah, mas ela está usando para transportar passageiro. Mas para a teoria maximalista, não importa por que ela está usando a coisa. Se ela está usando como dona da coisa, ela é consumidora. Já para a teoria finalista, a Gol, a Latam, a companhia aérea Azul, jamais seria considerada consumidora. Por quê? Porque para a teoria minimalista, finalista, se você está utilizando uma coisa por exercício da sua atividade empresarial, profissional, se você está lucrando usando aquela coisa, aquele bem, aquele avião, no caso, é um insumo do serviço, então não há relação de consumo. Entenderam a diferença? Vocês entenderam a diferença da teoria maximalista e finalista? Jéssica, Eduardo, Giovana, Cauane, Sabrina. Sabrina está sempre aqui na live. Obrigado, Sabrina. Maria Aparecida. Vanessa. Espero que tenham entendido aí a diferença entre as duas teorias. Mas nenhuma dessas duas teorias prevaleceu, né, gente? A teoria que prevaleceu é a teoria finalista mitigada. A gente já viu ela na nossa aula passada. E o que é essa teoria finalista mitigada? É aquela que entende, que lembra, né, que destaca que consumidor é sim a pessoa destinatária final de um produto ou serviço que esteja em situação de vulnerabilidade, ou seja, que é considerada, no caso concreto, vulnerável. Então, para eu conseguir definir se há ou não uma relação de consumo, eu preciso sempre analisar o caso concreto, sempre, né? Porque eu preciso entender que, apesar de uma pessoa estar utilizando um produto ou um serviço na sua atividade profissional empresarial, se ela estiver numa relação de desvantagem perante a parte contrária, ou seja, perante a parte fornecedora, né? Ela está nessa situação de desvantagem perante essa parte fornecedora do produto ou do serviço, nós vamos dizer que ela está numa situação de vulnerabilidade. E o artigo 4º, inciso 1º do CDC, estabelece como princípio primeiro, primordial, né, mais relevante de toda a relação de consumo, dos direitos de todas as pessoas consumidoras, o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa enquanto consumidora nas relações de consumo. Vulnerabilidade essa que tem vários conceitos, né? Pluriconceitual. O que significa isso? É uma expressão que tem vários conceitos, várias aplicações. Pode ser uma vulnerabilidade técnica, uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade de informação. O que seria isso? Bom, vulnerabilidade técnica seria aquela
vulnerabilidade e aquela desvantagem por falta de conhecimento técnico. Uma vulnerabilidade econômica seria a disparidade, né, a diferença de poderes econômicos entre consumidor e fornecedor. Na grandíssima maioria das vezes, você está sempre adquirindo produtos e contratando serviços de pessoas jurídicas que têm um poder econômico maior do que o seu. E por isso você não vai nunca ter condições de barganhar, de negociar ou de reclamar em pé de igualdade com a parte contrária, a parte fornecedora. Você vai ser sempre só mais um número no meio da multidão de clientes dessa empresa, né? Na grande maioria das vezes. Então, vulnerabilidade econômica é esse desequilíbrio econômico que tem entre consumidores e fornecedores que faz a gente, como consumidor, como pessoa consumidora, estar sempre numa posição de desvantagem, desequilíbrio. E vulnerabilidade de informação? É a falta de informação que você tem sobre o produto, sobre o serviço, sobre o preço, sobre a condição de pagamento, sobre do que ele é feito, se ele é bom, se ele é ruim, se existe mais barato no mercado ou não, se existe melhor no mercado, se aquela propaganda ali ela é verdadeira ou se ela pode ser enganosa, pode ser exagerada, enfim, né? O fornecedor tem sempre muito mais informações, além de conhecimentos técnicos, sobre o produto ou serviço que ele está oferecendo no mercado do que as pessoas que estão comprando, consumindo. Então, por óbvio, sempre vai haver essa relação de desequilíbrio. Isso é vulnerabilidade. E isso tem que ser analisado no caso, em cada caso concreto, né? E aí a gente tem outro conceito também previsto no CDC, que é o consumidor por equiparação. O que é consumidor por equiparação? Isso eu não falei na live passada. Consumidor por equiparação, ele aparece em 3 artigos diferentes do CDC. Né? No artigo 2º, parágrafo único, no artigo 17 e no artigo 29. Né? Artigo 2º do CDC, parágrafo único, artigo 17 e artigo 29. Né? Os 3 artigos. Eu acho que eu posso até. Como é que faz aqui para eu. Acho que eu posso anotar aqui. Será que aqui? Pronto. Ó, artigo 2º, parágrafo único. Vocês estão vendo na tela a minha anotação? Conseguem ver? Conseguem ver uma anotação que eu fiz na tela? Também nós temos artigo 17 e, por fim, artigo 29 do CDC. Todos esses 3 tratam da figura consumidor por equiparação. Espero que você esteja conseguindo ver na minha tela as anotações que eu fiz aqui. Tá? Enfim, o que esses 3 dispositivos eles estabelecem? Eles estabelecem que a gente pode ter situações de pessoas que não participaram ativamente de uma relação de compra e venda ou utilização, não são donas de um produto ou serviço, não compraram, não adquiriram, nem estão usando o produto ou serviço, mas precisam ser tratadas, equiparadas como pessoas consumidoras. Quem são essas pessoas? Bom, as vítimas de um acidente de consumo, as vítimas, né? As pessoas que foram atingidas por um problema, por um defeito, né, grave causado por um produto ou serviço, ou toda a coletividade de consumidores que está exposta aos riscos causados por um produto ou serviço defeituoso. Então vamos pensar da seguinte forma, gente. Olha só, vocês acham que há uma relação de consumo entre a companhia de água, no caso daqui do Distrito Federal, da CAESB, e as pessoas que contrataram a CAESB para abastecer a água de sua casa, né? Ou seja, para as pessoas que pagam as faturas e consomem a água tratada da CAESB? Claro que há relação de consumo. Somos aqui, né, todas as pessoas que têm água tratada encanada no Distrito Federal, em Brasília, são
somos todos pessoas consumidoras de CAESB, da CAESB, né? Então, estamos numa relação de consumo com a CAESB, perfeito? Mas se acontecer uma situação em que há uma contaminação lá do sistema de abastecimento da CAESB, a água vai sair, Deus me livre e guarde, vai sair contaminada de lá da central da CAESB, né? Quem vai ser atingido? Quem serão as vítimas desse problema? Todas as pessoas, inclusive turistas que estão aqui em Brasília hospedados em hotéis ou estão passeando por locais públicos e vão beber água filtrada em bebedouros públicos, ou as pessoas que estão no shopping, né, e vão beber água do bebedouro no shopping. Todas essas pessoas estão correndo risco, uma coletividade enorme de consumidores que está correndo risco de ser vítima de uma contaminação da água da CAESB. Então, é claro que essas pessoas, se elas sofrerem danos, elas vão poder demandar contra a CAESB como consumidoras por equiparação, né? Por quê? Elas não contrataram serviço, não utilizam os serviços da CAESB como consumidoras finais, mas elas foram atingidas, né? Foram atingidas por defeitos, pelos danos causados por defeito, por insegurança no serviço dessa fornecedora de abastecimento de água, né? Então, serão todas essas pessoas tratadas como consumidoras por equiparação, né? Eu dou sempre esse exemplo aqui, ó, no Rio de Janeiro, teve uma época que os bueiros estavam explodindo, pegando fogo, né? Estavam pegando fogo os bueiros. Por quê? Porque havia um defeito nas tubulações subterrâneas que era de responsabilidade da Light. A Light é a empresa de energia elétrica, né, do Rio de Janeiro, era. E aí, ou seja, o serviço da Light, né, de abastecimento de energia, de fornecimento de energia, apresentou uma falha que causou danos para qualquer pessoa que estava passando em cima desse bueiro, sendo ela uma pessoa moradora do Rio de Janeiro, consumidora de energia elétrica ou não. Qualquer pessoa que passando por ali, distraída, poderia ser atingido por a explosão desses bueiros. Caso famoso de coletividade de consumidores e vítimas, né, de um acidente de consumo que não eram apenas as pessoas ali consumidoras finais. Bom, vamos então tentar resolver umas questões da OAB aqui, que já está na tela de vocês. Com base nisso, a gente já consegue responder uma questão clássica aqui da OAB. Olha só, opa, como é que faz para apagar isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo deletar esse troço. Ah, deletei. Pronto. Está aparecendo aqui na tela. Deixa eu tirar isso daqui. Maravilha. Então, olha aí, ó. Maria e Manuel. Nossa, que questão grande, né? Questão do AB é sempre assim. Um comando muito grande, um texto bem grande, às vezes com muita informação que não é útil, só para confundir a gente na hora de responder. Ó. Maria e Manuel são casados, pais dos gêmeos Gabriel e Tiago, que têm apenas 3 meses de vida. E eles residem há 6 meses no condomínio Vila Feliz. O fornecimento do serviço de energia elétrica na cidade onde moram é prestado por uma única concessionária, a Companhia de Eletricidade e Luz S.A., né? Como em muitas cidades. Há uma semana, o casal vem sofrendo com contínuas e injustificadas interrupções no serviço de energia elétrica da concessionária, né? Uma coisa comum aí que tem acontecido no Brasil inteiro. O que já acarretou a queima do aparelho, da televisão e da geladeira, com a perda de todos os alimentos nela contidos. Você já passou por uma situação dessa, um blackout, né, que aconteceu no seu bairro, né? Aí uma interrupção de energia que atingiu sua casa, seu bairro, sua rua, e aí queimou aparelhos, queimou seus aparelhos, queimou a geladeira, a televisão, videogame, um computador, coisa assim, um ventilador, um ar-condicionado. Pois é, isso é muito comum e não sei se você sabe, a gente tem o direito à reparação desses danos. A concessionária de energia elétrica tem que, independente de ação judicial, reparar esses danos, né? E o casal, então, ele pretende ser indenizado pela distribuidora de energia, a concessionária, né? Companhia de Eletricidade e Luz S.A., aqui no exemplo.
Neste caso, à luz do princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta. Então, vocês entenderam o caso, né? Eles moram num condomínio, né? Um condomínio residencial, abastecido, todas as casas ali abastecidas no condomínio por uma concessionária de energia, aconteceu um blackout e este casal aí perdeu vários equipamentos que eles tinham eletroeletrônicos em casa e eles querem ser indenizados, né? Por isso, e não é contra o condomínio que eles vão entrar com eles vão reclamar da concessionária de energia elétrica, que é responsável pelo serviço de energia ali na localidade. Né? Quais são as alternativas corretas? Será que a letra A prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a vulnerabilidade do consumidor é sempre presumida, tanto para o consumidor pessoa física, Maria Manuel, quanto para a pessoa jurídica, no caso o condomínio Vila Feliz, tendo ambos direitos básicos à indenização e à inversão judicial automática do ônus da prova. Se você está comigo ao vivo aqui no chat, você escreve aí se você acha que essa letra A está certa ou está errada. Coloca aí no chat, você acha que a letra A está certa ou está errada? Letra B. É dominante o entendimento no sentido de que a vulnerabilidade nas relações de consumo é sinônimo exato de hipossuficiência econômica do consumidor. Logo, basta ao casal Maria e Manuel demonstrá-la para receber a integral proteção das normas consumeristas e consequente direito básico à inversão automática do ônus da prova e à ampla indenização pelos danos sofridos. Será que essa aí que está certa? Né? Será que a letra B está certa ou será que ela está errada? Você que está acompanhando pelo chat aí, marque se a letra B está certa ou está errada, faça um comentário. Né? É dominante o entendimento no sentido que vulnerabilidade nas relações de consumo é sinônimo exato de hipossuficiência do consumidor? Será que é isso? Vamos para a próxima. Letra C. A doutrina consumerista dominante considera a vulnerabilidade um conceito jurídico indeterminado, plurissignificativo, sendo correto afirmar que, no caso em questão, está configurada a vulnerabilidade fática do casal diante da concessionária, havendo direito básico à indenização pela interrupção imotivada do serviço público essencial. E aí? Estão achando que a letra C está certa? C de certo? C de correto? Ou C de outra coisa que é errado? C que merece correção, que não está certa essa questão. Qual será o gabarito? E última alternativa, a vulnerabilidade nas relações de consumo se divide em apenas duas espécies, a jurídica ou científica e a técnica. Aquela representa a falta de conhecimentos jurídicos ou outros pertinentes à contabilidade e economia. E esta, a ausência, né? Esta qual? A vulnerabilidade se divide em apenas duas espécies. Ah, tá. A vulnerabilidade jurídica, que representaria a falta de conhecimentos jurídicos. E a vulnerabilidade técnica, a ausência de conhecimentos específicos sobre o serviço oferecido. Sendo que a verificação é requisito legal para a inversão do ônus da prova a favor do casal e do consequente direito à indenização. E aí, alguém saberia dizer qual alternativa está certa? Qual alternativa está errada? Ninguém? Vamos para o gabarito, então. A letra C está certa. A doutrina consumerista dominante considera a vulnerabilidade um conceito indeterminado, plurissignificativo, ou seja, tem vários significados. Sendo correto afirmar que, no caso em questão, está configurada a vulnerabilidade do casal diante da concessionária, havendo direito básico à indenização pela interrupção imotivada do serviço público essencial, inclusive pelo CDC a responsabilidade objetiva. Né? A concessionária ela vai responder por esse dano, independente se isso aí foi fato da natureza, se foi alguém que roubou um cabo e aí estourou, se foi falha humana, falha técnica lá do serviço, ninguém quer saber.
né? Responsabilidade objetiva é a concessionária responde pelos danos independente de demonstração de quem é o culpado por isso. Portanto, né, aplica-se claramente o Código de Defesa do Consumidor. Por que as demais questões estão erradas, né, gente? Ó, essa letra A aqui está errada. Por quê? Porque ela estabeleceu, como é que isso aqui? Tinta temporária. Ela estabeleceu de que a vulnerabilidade é sempre presumida. Vulnerabilidade é sempre presumida, tanto para o consumidor pessoa física, quanto a pessoa jurídica. E aqui não, aqui a gente tem um problema. Para pessoas jurídicas, a vulnerabilidade ela tem que ser analisada no caso concreto, quando se refere à pessoa jurídica. A vulnerabilidade ela tem que ser analisada no caso concreto, né? Ela não é sempre presumida. Pessoas físicas, sim. A gente sempre pode entender que indivíduos são sempre vulneráveis, né? Aí a gente tem, sim, pelo CDC, o entendimento de que há uma presunção, um reconhecimento, né, sempre da vulnerabilidade das pessoas físicas enquanto consumidoras, né? No caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência entendeu que é sempre no caso concreto, né? Veja, a questão está falando de entendimento jurisprudencial. O CDC não vai falar sobre isso, né? Então, o entendimento jurisprudencial é que vulnerabilidade é algo analisado em cada caso concreto, em situações de pessoas jurídicas. Então, por isso que essa aqui está errado. Além disso, mais à frente, né, a gente poderia aprender que a inversão do ônus da prova não é automático. Inversão do ônus da prova não é automático. Não é não. Tá? Isso aqui não é automático, é analisado em cada caso concreto. O juiz tem que analisar se é verossímil a alegação apresentada pela parte. Por que a letra B está errada? Porque vulnerabilidade não é sinônimo exato de hipossuficiência econômica. Vulnerabilidade não é sinônimo exato. Por quê? Porque a vulnerabilidade, como a questão que está certa que a letra C estabelece, vulnerabilidade é um conceito plurissignificativo. Então, está um erro aqui, ó, sinônimo exato de hipossuficiência econômica, não. A vulnerabilidade econômica é apenas uma das definições, uma das formas de vulnerabilidade, né? Aqui, de novo, falando de inversão automática do ônus da prova. Não. A inversão do ônus da prova é sempre analisada pelo juiz em cada caso concreto. A letra C está certa e a letra D, qual que é o erro da nossa letra D? A letra D está errada porque a vulnerabilidade nas relações de consumo se divide em vários conceitos, né? No mínimo 3, a vulnerabilidade econômica, técnica, informacional, pode ser jurídica, pode ser científica, né? Então, em apenas, não se divide em apenas duas espécies, né? Então, estaria errado aqui, se divide em duas espécies, né? Tem aqui, por exemplo, aqui ficou faltando uma das que a gente mais lembra, assim, né? A vulnerabilidade econômica, a diferença de poderes econômicos entre as partes, né? E ela não é requisito legal para a inversão do ônus da prova. Não, a inversão do ônus da prova, inclusive hoje, ela é prevista no CPC para todas as partes, não só para consumidores, né? Desde que, no caso concreto, se demonstre a dificuldade de produzir provas e a vantagem que a outra parte está na capacidade de produzir prova em contrário, né? Então, essa D também ela está errada, por isso que a resposta é a letra C, como a gente já viu. Vamos mais um caso aqui. Aqui tem as explicações, né? O resumo das explicações, né? Vamos para mais uma questão, então. A gente tem 20 minutos, acho que a gente consegue responder mais uma questão aqui na nossa live de hoje, né?
Eu falei com vocês agora há pouco sobre consumidor por equiparação e fornecedor. Vamos para mais um caso típico de prova do OAB. Olha esse aí. Saulo e Bianca são casados há 15 anos. Vai lendo vocês a questão aí na tela enquanto eu hidrato aqui minha garganta, porque eu estou, desde a hora que a gente começou, estou há 38 minutos falando aqui sem parar, quase que eu não respiro direito. Uma pausa aqui para vocês lerem a questão enquanto eu me hidrato. Pronto, já voltei da minha pausa. Aqui a gente não pode parar. A live é viva, é uma horinha só. Saulo e Bianca são casados há 15 anos. E aí eles ingressaram, então, trabalham há 10 anos. Tem um monte de informação aqui há 15 anos, há 10 anos, não faz diferença nenhuma isso aqui para a questão. E aí eles decidiram ingressar no ramo de festas de casamento, produzindo os famosos bem casados. Eu adoro bem casado. Gente, bem casado é bom demais. Vocês gostam? Aquele bolinho com recheio de doce de leite que se oferece em festa de casamento, né? Por mim, eu como na Páscoa, no Natal, qualquer época. Aniversário, festa de criança, por mim podia ter bem casado sempre. Deliciosos doces recheados oferecidos aos convidados no final de festa. O Saulo e a Bianca, eles produzem. Eles não possuem registro de atividade empresarial desenvolvida. Ou seja, isso aqui é importante, eu vou comentar isso aqui na questão. Aqui está dizendo que eles não são registrados na junta comercial. Então, eles não têm registro de empresários, né? Mas eles fabricam e vendem, né, sem ter registro de empresa. E essa é a fonte única de renda de família. Então, eles são informais, né? Eles têm esse trabalho, essa atividade comercial informal, né? No mês passado, os noivos, Carla e Jair, encomendaram ao casal uma centena de bem-casados. Então, Carla e Jair é outros personagens, são um casal. Esses são aqueles que contrataram, né? E esses são aqueles que forneceram. Então, Carla e Jair encomendaram ao casal uma centena, 100 bem-casados, de sabor doce de leite. Nossa Senhora, bom demais. A encomenda, cara, bem casado e pão de mel. Eu não sei o que é melhor. Puxa vida. Quando eu casei na minha festa de casamento, tinha bem casado e pão de mel. A gente fez questão, porque, nossa, era bom demais. A encomenda foi entregue conforme contratado, no dia de casamento, tudo certinho. Contudo, ai meu Deus, que tragédia. Diversos convidados que ingeriram os quitutes sofreram infecção gastrointestinal. Ai, gente, que coisa horrível, né? Que trauma. Você vai numa festa de casamento, ou pior, os noivos, né, celebram a festa de casamento, e aí, depois fica sabendo que todo mundo passou mal. Por quê? Porque os bens casados estavam estragados. Ah, Saulo e Bianca, como é que vocês fizeram isso, cara? O que vocês venderam aqui para os seus clientes? A impropriedade do produto, ou seja, né, ele está estragado, foi comprovada por perícia técnica. Então, aqui não se discute se o produto estava estragado, entendeu? Tá bom? Essa não é a questão, tá? Aqui está afirmando que o produto está estragado. Então, não é para você discutir aqui, ficar refletindo se tinha que provar ou não tinha que provar. Está provado. Está provado que o pessoal passou mal por conta do serviço aqui, da venda dos produtos de Saulo e Bianca. Vamos para as alternativas? Vamos para as alternativas aqui. Quais são? O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque eles fornecem produtos com habitualidade e onerosidade, sendo que apenas Carla e Jair, na qualidade de consumidores indiretos, poderão pleitear indenização. O que é isso aqui? Fornecem produtos com habitualidade e onerosidade. Bom, se você não souber, daqui a pouco, quando eu corrigir a questão, eu comento sobre isso. Tá bom? Então, será que a alternativa A está certa? Olha, eles são fornecedores porque eles fornecem com habitualidade e onerosidade. E Carla e Jair são apenas eles considerados consumidores. Eles poderão pleitear a indenização. Só eles. Os convidados não. É o que está dizendo a letra A.
Letra B. Embora a empresa do casal não esteja devidamente registrada na junta comercial, eles podem ser considerados fornecedores à luz do Código de Defesa do Consumidor. E os convidados, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente contra Saulo e Bianca. Será que é essa aqui que está certa? Letra B? Vamos analisar daqui a pouco. Vamos para as próximas alternativas. Letra C. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, sendo certo que tanto Carla e Jair quanto os seus convidados intoxicados são consumidores por equiparação e poderão pedir indenização. Porém, a inversão de ônus da prova só se aplica em favor de Carla, contratantes diretos. Então, o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, sendo certo que tanto Carla e Jair e seus convidados são consumidores, né, por equiparação e poderão pedir indenização. Mas a inversão de ônus da prova só pode ser solicitada por Carla e Jair, que eles são os consumidores diretos, né, aqueles que compraram, que contrataram o fornecimento. Só eles têm o direito à inversão de ônus da prova, os convidados não teriam. É que está dizendo a letra C. E a letra D. Atividade desenvolvida pelo casal Saulo e Bianca não está oficialmente registrada na junta comercial e, portanto, eles são entes despersonalizados, né, e não se enquadram no conceito legal de fornecedor. Portanto, não haveria relação de consumo aqui para a letra D, né? Aplicar-se-ia ao caso as regras atinentes aos vícios redibitórios do Código Civil. O que significa? Significa que não tem inversão de ônus da prova. Significa que os convidados não podem entrar com a ação, não podem pedir entrar com a ação, porque eles não compraram, né, os produtos, não são consumidores finais, não são compradores finais, não tem inversão de ônus da prova. Tem que aí 6 meses, entrar com a ação só daqui a 6 meses. Quer dizer, no máximo de 6 meses. No CDC, você tem dias a contar do momento em que você descobriu o vício. Mas aqui é um caso de defeito do produto. Casos de defeito de produto que geram danos, a ação de reparação de danos pelo CDC é 5 anos. A ação de reparação do CDC no Código Civil é 3 anos só. No Código de Defesa do Consumidor é 5 anos. Então, ser consumidor é melhor, aplicar o CDC é melhor do que aplicar o Código Civil aqui para as vítimas. E aí? Qual que será a resposta certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual será o gabarito? O gabarito eu te mostro agora. É a letra B. Essa é a melhor resposta. Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na junta comercial, pode ser considerada fornecedor à luz do Código de Defesa do Consumidor, mesmo não estando registrado. E os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente àqueles. Bom, o que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui, gente, do conceito de fornecedor, né? Qual o conceito de fornecedor? O conceito de fornecedor está no artigo 3º do CDC. Olha, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, olha aí. Entes despersonalizados que exercem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O que nós temos importante aqui para o nosso caso? Olha, para ser fornecedor, pode ser tanto pessoa jurídica, mas pode ser pessoa física. Não precisa ser empresa. Não precisa ter personalidade jurídica. Olha, até quem não tem personalidade jurídica formada pode ser considerada fornecedor, né? Sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica ou não sendo nenhuma coisa nem outra, né? Como, por exemplo, muitos autores gostam de mencionar as massas falidas, uma massa falida, uma empresa que já declarou falência, né? Ou uma sociedade de fato,
uma sociedade de fato, como é o caso do casal, né? Eles exercem atividade de empresa, mesmo tendo registro. Olha, e o nosso Código Civil, inclusive, no conceito de empresário, né? O conceito de empresário é o artigo 966. Deixa eu lembrar aqui, que eu nem lembro. O que é empresário pelo Código Civil? Deixa eu ver se é o 966 que eu... Ah, cara, eu tô bom de memória. Olha aí, é o Código Civil, artigo 966. Olha, considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, né? Organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Ou seja, o nosso Código Civil não exige que para uma pessoa seja considerada empresária, ela tenha registro na junta comercial. É claro que sem registro, está numa situação de informalidade e, portanto, ao estar numa situação de informalidade, né, há uma série de perda de benefícios. Mas nem para o Código Civil o empresário precisa ser registrado na junta comercial. E no caso do CDC, também fornecedor não precisa ser aquele que tem personalidade jurídica, ou seja, que tem registro na junta comercial, tá? Fornecedor é quem exerce atividade. Aqui está o conceito de habitualidade, né? Exerce atividade de fornecimento de produtos ou de prestação de serviços, né? Fornecimento de produtos ou prestação de serviços. E serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Olha aí, ó. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. E o produto fornecido pode ser qualquer bem móvel, imóvel, material, imaterial, produto durável ou produto não durável. Então, o casal é fornecedor. Eles não têm registro na junta comercial, mas eles fabricam, né? Eles fabricam e vendem produtos não duráveis. Eles fabricam e vendem produtos não duráveis. Exercem essa atividade de fornecimento de produtos não duráveis. Eles não precisam ter personalidade jurídica, né? Eles produzem, também comercializam produtos não duráveis, né? Produtos não duráveis, né? E ou então pode ser considerado prestadores de serviço, né? Mediante remuneração. Então eles são fornecedores, são considerados fornecedores, sim. Cadê a nossa questão aqui? Ó, mesmo que Saulo e Bianca não estejam devidamente registrados na junta comercial, podem ser considerados fornecedores à luz do Código Civil. E os convidados são consumidores por equiparação. A gente analisou já. Quem é consumidor por equiparação? Todas as pessoas vítimas de um produto ou serviço defeituoso. Então, são considerados consumidores também, podendo pedir indenização diretamente a quem forneceu. Então, a relação de consumo, ela não é uma relação meramente contratual, né? A relação de consumo, ela é uma relação entre quem fornece produtos e quem consome o produto ou serviço como destinatário final, né? Vamos voltar aqui ao nosso conceito que a gente estava aqui na tela. Olha aí. Olha aqui, vamos voltar. Cadê? Terminando já a nossa live de hoje. Olha aí. Voltando aqui para a nossa balança. Olha que bacana a nossa balança aqui, ó. Olha tudo que a gente conseguiu ver, né? No conceito de relação de consumo hoje aqui na nossa tela. Olha aí, ó. Então, o que a gente aprendeu, gente, até agora? Olha, que uma relação de consumo ela é isso. Ela tem a figura de consumidores e fornecedores. E ela não pode ser considerada uma relação meramente contratual, né? Ela não pode ser considerada uma relação meramente contratual porque a relação de consumo, diferente do Código Civil, que fala dos contratos, né, de compra e venda, o contrato de prestação de serviço, em que a relação tem que ter um contrato que une as duas partes que formalmente contrataram ou não. A relação de consumo pode ter entre partes que nem se conhecem.
elas nem se conhecem uma outra. A relação de consumo é uma relação entre consumidor e fornecedor em razão de um produto ou serviço. Então, na verdade, as pessoas são consideradas consumidoras, né, numa relação de consumo, não porque ela tem uma relação com porque elas têm uma relação com, como é que diz, com uma empresa fornecedora, né? Com uma empresa fornecedora. É porque elas terão uma relação com um produto ou um serviço. Pode ser que elas compraram um produto ou serviço, pode ser que essa pessoa não tenha comprado, mas está utilizando o produto ou serviço, ou pode ser meramente que essa pessoa seja vítima de um produto ou um serviço cujo defeito atingiu ela. Né? E fornecedor? Fornecedor é qualquer pessoa que exerce, pessoa física ou jurídica, ou quem nem tem personalidade jurídica, que exerce uma atividade de proporcionar para as outras pessoas produtos e serviços. Né? Desde que exerça isso com certa habitualidade. Né? Bom, gente, a gente está encerrando a nossa live de hoje, né? A gente está encerrando a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando desses temas, tá? Dessas nossas lives. Já está aqui no chat, né? Os dados, as inscrições para vocês poderem registrar. Estou respondendo aqui algumas dúvidas aqui pelo WhatsApp que algumas pessoas me mandaram. Na terça-feira que vem a gente vai falar mais, a gente vai falar um pouco mais sobre esses temas de casos de defeitos de produtos e serviços. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima live, tá bom? E para terminar, uma homenagem à grande Elza Soares. Elza Soares, que cantou uma música chamada A Paródia do Consumidor. Em 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, a querida Elza Soares, ela então gravou uma música chamada A Paródia do Consumidor. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima.